vai ter MTST e MST junto com as tropas do Exército. Olha que coisa bacana. Fique imaginando que os nossos militares estarão muito orgulhosos de desfilar lado a lado com o pessoal que invade propriedade privada e prega o comunismo aqui no Brasil, né? Muito legal isso mesmo. E é muito comum quando um político quer dar um golpe, quer se manter no poder de forma revolucionária, ele criar justamente uma guarda nacional para ele, né? O Maduro fez isso na Venezuela, na verdade foi na época o Hugo Chávez, né? Lá no Irã você tem o exército do Irã, que hoje em dia é menor do que a guarda revolucionária islâmica do Irã, né? Então é muito comum quando eles tentam dar esse golpe, eles não confiam nas Forças Armadas, porque as Forças Armadas muitas vezes têm um caráter mais institucional e acabam criando uma nova força para justamente dar sustentação ao governo, né? Organizadores da celebração relatam que causou constrangimento aos militares o fato de integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, terem sido convidados a participar do ato. O governo federal recuou da ideia de incluir representantes do MST no desfile oficial de 7 de setembro em Brasília. Segundo a apuração do site Poder 360, militares reagiram mal à ideia e a justificativa oficial para limar o MST da celebração foi dificuldade logística. Teremos agora, nesse fim de semana, o 7 de setembro, teremos as celebrações da independência do país e teremos protestos em algumas cidades, mas teremos o desfile cívico-militar em Brasília. E quem é o convidado de honra do presidente Lula? Teremos Alexandre de Moraes, justamente no momento em que ele está bastante fragilizado. Aí está... Xandão deve participar do 7 de setembro de Lula. Péssimo, né? Péssimo, é a pior coisa que poderia acontecer nesse 7 de setembro. Quem estava incomodado, por exemplo, com o MST, e parece que estão titubeando a gente falou aqui ontem, né, que o MST provavelmente vai participar no contexto da celebração de quem contribuiu para a recuperação do Rio Grande do Sul, contribuindo, né, para a recuperação do Rio Grande do Sul. O Alexandre de Moraes participar, para mim, desse 7 de setembro é politização nociva e péssima. Nesse momento, é a pior coisa que poderia acontecer, porque aí é o Alexandre de Moraes se associando ao Lula, num contexto em que, e o Felipe Moura Brasil destacou já isso aqui, e eu vou reforçar, né? A suspensão do X, ela tem várias análises possíveis de se fazer, né? Mas uma delas é de que essa rede social é a rede onde a direita brasileira se proliferou com mais propriedade, né? Então, assim, no momento eleitoral em que essa rede está suspensa, e não dá para deixar de levar isso em consideração, porque o contexto em que ela foi suspensa de reação a apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Alexandre de Moraes fazer qualquer movimento em direção ao Lula é péssimo, porque para além de todo o problema técnico e jurídico dessa questão do X, que existe e são muito graves, tem um problema político também. E ele colabora para esse problema político, se ele for, no 7 de setembro, se associar ao Lula. Então, assim, se o Alexandre de Moraes tiver, de fato, um interesse, né, genuíno na proteção da democracia brasileira, da República Brasileira, ele não pode ir nesse 7 de setembro. Porque se ele for, a coisa vai piorar muito politicamente. Olha, Brown, a tendência é que esse 7/9 de 24 de Lula seja ainda mais melancólico para ele, para todo o seu séquito, do que já foi o 7/9 de 23, onde nós vimos verdadeiramente o casal presidencial dialogando com pássaros que não havia populares pelas ruas. Todo mundo sabe que Lula é um presidente sem povo. Esse é um fenômeno bastante anômalo. É uma pessoa que nós acompanhamos na história recente do país, foi retirado pelos seus próprios juízes da cadeia, na cadeia onde ele estava mediante o devido processo legal, ampla defesa e direito a recurso, tudo que os prisioneiros políticos do 8 do 1 não tiveram. Então Lula foi resgatado da cadeia pelos seus próprios juízes e encaminhado à cadeira presidencial, nas palavras do próprio excelentíssimo ministro do STF, Gilmar Mendes, em entrevista disse isso. Nós promovemos a eleição de Lula. Então tudo
tudo que Lula tem é esse estamento togado com o qual ele vive em conluio. O parlamento, infelizmente, vive um apagão, incapaz de fazer prevalecer a vontade popular sobre esses desmandos de togado. E a gente vê aí, nunca foi tão evidente, Brown e espectadores, o distanciamento entre os nossos donos do poder e os verdadeiros mandantes disso tudo, que somos nós, indivíduos pagadores de impostos. Eles estão tão distanciados que sequer nós, indivíduos, temos interesse em ir aos eventos oficiais deles, tanto assim que no 7/9 a sociedade civil vai promover eventos em paralelo. Esse completo distanciamento é o retrato da falta de legitimidade do governo Lula, e insisto, de todos os seus asséculos, inclusive do seu puxadinho togado. E se a gente for pensar institucionalmente, é o presidente fazendo gesto aos demais poderes, né? Se a gente for pensar, o presidente do STF hoje é o Luiz Barroso. Então, se teoricamente alguém tem que simbolizar o judiciário, seria o Luiz Roberto Barroso e não necessariamente um ministro, sobretudo ele neste momento atual. Pelo menos é como pensam algumas pessoas. Imagino que também tenha convidado o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, se estarão presentes ou não, são outros 500, mas a figura do presidente das casas é institucional. Sim. A figura do ministro Moraes específico é um aceno claramente político. Que o Lula chamasse também a Carmen Lúcia, que está chefiando o TSE, e o Luiz Roberto Barroso pelo STF. Assim, acho que poderia até ter algum ruído potencial, né? Porque todos esses sinais políticos têm impacto. Mas assim, a questão é que a maioria do STF está junto com o Moraes, ele está respaldado, né? Ele é o rosto. Agora é isso. Você chama esse rosto para participar de um ato que é cívico, mas que tem os seus símbolos políticos, e ele topa participar assim, obviamente vai ser ruim para o Brasil. O bilionário Elon Musk está impulsionando publicações no X sobre atos no feriado de 7 de setembro contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Desde a suspensão do X no Brasil na última sexta-feira, Musk tem realizado diversos ataques ao ministro. Segundo a Folha de São Paulo, que teve acesso às publicações através de correspondentes internacionais, uma internauta fez uma publicação ontem falando que os brasileiros vão às ruas para um ato contra Moraes no feriado. Elon Musk repostou o tweet e escreveu que o ministro deveria ser acusado por violar seu juramento de posse. Em outra publicação, Musk alegou que Moraes deveria ser preso pelos seus crimes. Viva a democracia, viva o Brasil livre, declarou o dono do X. Ainda sobre as interações do bilionário na rede social, ele comentou com um emoji de fogo em um texto que pedia a presença de brasileiros no ato contra Moraes.